um verde em missão de vida, né? Bem essa parte de curadora, de alguém que tem uma relação com a natureza, né? Com as ervas, com os florais, com os cheiros, com os aromas. Me emociona só de lembrar. E a mim também eu fico extremamente feliz de ver sua alegria, né? Você trabalhando, né? E falando do seu trabalho e a alegria que você fala. É muito lindo. Gratidão. E gratidão por me ajudar assim, a desempenhar a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a lembrarem, né? A terem essa acreditar, né? Que realmente, nossa, eu posso, né? Trabalhar com algo que alimenta a alma, né? Porque quando é a nossa vocação, as coisas começam a fluir. É muito lindo, né? Então é lindo te ver o quanto quando você assumiu, falou, é isso mesmo, essa é a minha essência, né? Que você já sabia, né, disso. Só precisava de uma forcinha para falar, olha, é isso mesmo. Então, ver essa alegria em você estar desempenhando o teu trabalho com o amor, né, que você desempenha, né, com o teu canal lá no Telegram do Equilíbrio Materno, sempre compartilhando tanta coisa, tanta informação preciosa, né, para tantas mulheres, para tantas mães, né, você que é mãe, né, ativa, não é? E profissional. Então, quanta, né, esposa, mulher. Então, acho muito importante a gente estar fazendo, né, essa live aqui, compartilhando tanta coisa importante, com tanta gente linda que está entrando aqui. Oi! Então, fala um pouquinho, né, minha linda? A gente vai conversando e compartilhando o que naturalmente já é, não é? A nossa vida e já é a sua vida, né? É muito lindo de ver tudo que você compartilha. Então, Muito gratidão por estar obrigada. aqui. Nossa, muito obrigada, Lilian. De verdade me emociona porque eu tive que vencer várias barreiras. Eu acho que ainda tem algumas a vencer, né? Você conhece a minha história. Claro, Depois, assim, claro. quando a gente conversou, as coisas melhoraram muito, mas eu tive, assim, muita resistência, né? De pessoas à minha volta dizendo que eu Sim. sou engenheira de alimentos. Como que eu posso trabalhar com terapia? Eu tenho um Uhum, degree, eu tenho uma pós-graduação nos Estados uhum, Unidos. Como que eu vou deixar uhum, isso de lado, né? uhum, Mas a uhum. vida foi me mostrando, meu coração foi me levando para outro lugar, né? Quando eu virei mãe, eu descobri que os livros não traziam tudo que eu precisava. Sim. Nem as amigas, eu precisava de algo mais, né? Eu escutava muito aquele mantra, ah, não, vai passar, mas tudo vai passar na vida, mas a gente precisa viver enquanto passa por aquilo. Então, toda vez que eu escutava, ah, não se preocupa, vai passar, aquilo me dava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não, Acho que todo terapeuta sente isso. né? Eu sei que vai passar. Nossa vida também vai passar. E aí? Né? Aquilo não me preenchia, aquilo me dava, na verdade, isso me dava força para ir atrás de algo mais. Eu já conhecia os florais, eu já tomava florais desde os meus 19 anos, só Uhum. que depois eu comecei a mudar de país em país, né? Na verdade, a primeira Sim, vez que eu saí do sim. Brasil, eu fui para a Alemanha fazer um intercâmbio, voltei, passei pela Turquia, aí eu fui, novamente terminei minha graduação e acabei indo para o Canadá. E ali sim havia florais, né? Mas muitos dos países que eu morei não tinha. Então, assim, não foram 19 anos contínuos, né? Foram 19 anos que eu conheço e que eu me vali Sim, dessa ferramenta, sim. né? Que você utiliza, Isso. certo? E é Né? incrível que até hoje, eu sei que eu trabalho com isso, eu ajudo as mães com isso, mas até hoje eu me surpreendo com os efeitos dos É, florais. isso eu Aqui em casa nós concordo com você. ficamos, né? É. Eu fiquei 2 semanas, essas 2 semanas que passaram, a formulazinha aqui de casa acabou, porque eles dizem que em casa de ferreiro espeta de pau. Aqui não é não, porque eu falo, todo mundo Não, toma floral. isso mesmo, isso mesmo. É. E, e fez diferença. A hora que eu voltei, eu já notei uma diferença enorme. Eu falei, por que eu demorei tanto para fazer os É, florais nossos, né? Assim, eu isso, sei que funciona. Por que eu sou tão resistente? exatamente. Aí eu fui trabalhar essa resistência, né? Onde estava em mim, né? Essa resistência que não queria olhar para Uhum, isso, porque a ferramenta uhum. está aí, mas a gente Sim, precisa usar, né? exatamente. Está à disposição, né? E É, realmente é incrível o quanto a gente se surpreende, porque assim, eu trabalho há 30 anos e até hoje
eu me surpreendo, né? Com os florais, né? Com as terapias vibracionais. Você fala assim, gente, uau! Como é magnífico, né? Assim, porque é rápido, né? Tem muita coisa que a gente, né, utiliza e que assim você percebe realmente, de fato, um resultado rápido. Então, é muito especial. E com os florais é meio mágico, né? Porque você fala como que umas gotinhas, né, podem fazer tanta diferença gigante, né? E que, na verdade, não tem nada, né? Não tem pedaços de planta. Não sei se as pessoas sabem, eu vou Sei. explicar um Ah, pouquinho isso é aqui. legal você explicar, com É, certeza. eu Nem todo trouxe uns mundo ingredientes. sabe, né? Pois é, Lilian, eu tenho muito receio de ficar chovendo no molhado. Do tipo, a Aham. gente já sabe o que é florais. Gente, tem gente que me procura e fala, nossa, o que é isso? Você pode me Sim, explicar? sim, Você pode me mostrar? E brasileiros, porque para mim no Brasil isso é super bem difundido, né? Nós sim. somos muito bons nos florais, porque na Inglaterra, onde os florais surgiram, na casa do Dr. Bach, né, o trabalho desse médico inglês, pouca gente conhece. Né? Difundiu mesmo É, no Brasil, na França, em outros países sim, da Europa, sim, né? Então, sim, os sim. floraizinhos, eles vêm, digamos assim, ficou de tomar conta dos florais do Dr. Bach quando ele faleceu. Tá? Mas as flores, quando você chega na casa do Dr. Bach, que ainda está lá, né, na Inglaterra, em Oxfordshire, se alguém tiver a oportunidade de dar uma passadinha, vale a pena, é um lugar mágico, ele tem um jardim enorme na frente, todas plantas silvestres que ele saía buscar, pela intuição dele, né? Ele começou tratando a ele mesmo, os pacientes dele da Primeira Guerra Mundial, foi em 1917, 1916, e ele percebeu a diferença, né? Eu vou falar um pouquinho dessa parte, de como ele chegou nisso. Ele foi inspirado pelo Dr. Hahnemann, da homeopatia. Ele desenvolveu três isonodos intestinais, como homeopatia, que existem até hoje, né? Fazem parte do sistema homeopático, mas os florais não são homeopatia, tá? São diferentes. É um Sim, sistema sim. muito mais simples. Então, o Uhum. Dr. Bach ele começou a observar os soldados que chegavam, né, as pessoas que ele tratava no hospital, e ele via que mesmo dando o mesmo tratamento para o mesmo problema, as pessoas reagiam de maneira diferente. Aí ele começou a sentar com os pacientes dele e conversar. Começou a conversar, tirar o que estava ali de emoção, né, os sentimentos. Aí ele viu, minha mãe faleceu, minha mãe tá viúva, meu filho ficou doente, problemas, né, que afetavam a parte emocional dessa pessoa. Uhum. E ele começou a tratar isso com a parte de plantas, como ele havia visto na homeopatia, né? E ele viu melhoras. E ele se encantou. E aí ele começou a fazer um tratamento para ele mesmo. Quando ele foi diagnosticado com uma doença terminal, deram 3 meses de vida, ele viveu mais 16 ou 17, né? E a gente está falando de 1917, 1916, há muito tempo. Em 1932, ele terminou o sistema dos florais de Bach e ele acabou falecendo. Parece que ele veio simplesmente para isso, né? A missão dele era essa. Sim, E sim. ele utilizou muito nele, e ele atendia os clientes, né, os pacientes dele, através de cartas na época. E Então, olha o que ele só. fazia? Ele saía e ele olhava, por exemplo, tem o sistema se chama de florais, mas tem 3 ou 4 árvores aqui no sistema, tá? E a modo de extração é através da energia solar. Que eu não sei como eles conseguiam cá entre nós, porque tem muito pouco sol na Inglaterra. Né? Mas, então são várias, né? Raros os dias que você consegue colocar um bowl, assim, um potezinho com água e as florzinhas em cima. E a extração dessa energia das plantas. Então não tem, os florais não tem pedaços de planta. Por isso que qualquer pessoa pode tomar e não tem perigo de Sim, ter alergia, porque não tem nada ali, exatamente. né? Assim, Sim, nada físico. O que tem são a energia, né? A energia sim. vibracional daquela planta. E é muito interessante a gente ver, porque, por exemplo, o mimulus, que serve para medos conhecidos, é uma florzinha bem pequenininha, né? Assim, a Uhum. fisiologia da planta também tem a ver com o que ela trata na É, gente, é lindo isso, né? né? Os É muito florais, por lindo. exemplo, o chorão, a árvore chorão, é o willow aqui, né? Que é o willow do sistema, e ele serve para ressentimentos. Uhum. Uhum. Né? Então tem a ver essa Sim, fisiologia com o que ele sim. descobriu. E ele foi caminhando e pegando as plantas. Quem tem a oportunidade de ir na casa dele sabe que ele tem lá, desde o início, né? Guardaram, mantiveram ali, tem um pequeno museu de como ele fez os estudos, de como ele pesquisou, cartas de agradecimento. Muito legal. Sim.
Muito bom, é muito lindo, né? Tem alguém aqui te falando que está super feliz de estar te vendo ao vivo por Ai, que uma legal. vida sem amarras. Ai, Alice, querida Alice, ela tem Ares. Então, e isso que você falou até me remeteu, né? Uma época que eu morava na, na Ilhabela, né? E, e eu vivia nas trilhas, né? Isso há 30 anos atrás. E aí uma vez eu passei por um jardim, né? Nas trilhas tinha um jardim perto da cachoeira, né? Acho que era uma casa que não estava mais sendo ocupada. Um jardim com a lavanda, né? Era um morrinho assim, tinham várias outras flores, né? E isso me remeteu na época que a gente nem sabia, né, dessas coisas. Eu falei, gente, né? Quanta coisa maravilhosa aqui à nossa disposição, não é? E de repente a gente nem percebe, né? Nem olha, nem reconhece. E o quanto é importante você estar atenta, né? As flores, né? A natureza e o que ela vibra, né? Muitas vezes na meditação a meditação traz muito isso, né? Quando você medita, se você está num jardim, as flores parece que elas fazem assim, ó, né? Quer dizer, elas chamam a atenção pela energia linda, né? E maravilhosa que elas têm. Então ele com certeza teve essa sensibilidade, né? De, de perceber e mais do que isso, ele foi a fundo e foi desenvolvendo todo esse sistema maravilhoso, né? Que E conta um perfeito. pouquinho como é que você utiliza, né? Assim, inclusive, né, para os filhos, né? Como é que funciona isso? O que que você descobriu ao longo desses anos todos, né? Os florais foram mudando ao longo do tempo, né? De Ah, cada filho, de cada filha que você está acompanhando, né? isso é Como é que... interessante. É. Ele é bem legal essa pergunta, porque quando eu comecei a estudar lá na Inglaterra, então eu consegui fazer todo o meu estudo na formação na casa do Dr. Bate, né? Então ele tem os professores, os autores dos livros. Eu falo, gente, é muito forte. Quando você entra no jardim já é muito forte, assim, a presença, sabe? Parece que é um jardim de cura mesmo. Sim. E no decorrer do curso, um dos pré-requisitos era que a gente começasse a olhar para nossa família, né? A usar Uhum, os florais dentro de casa. Então aí também uhum, encontrei uma certa resistência, mas no final todo mundo topou utilizar os florais. E foi muito legal, porque meu marido começou a ver muitos resultados, e ele é uma pessoa muito assim, diria, uhum, cética. E a gente sabe que não precisa acreditar para funcionar, uhum. tá, gente? Porque os bebês tomam e funciona, Exatamente, os não. animais tomam e funciona, eles não sabem que estão tomando, né? Mas ele era uma pessoa muito racional, digamos assim, né? Se é um mais um é dois, se você toma um remédio, se você tira sangue, tem que ver que tá ali, porque se não tá ali, né? E ele viu melhoras. E ele não se deu conta, né? Mas como a gente observa, eu falei, aí tal coisa não melhorou? Ah, verdade. Eu falei, então alguma coisa funcionou. Aí ele me ajudou, na verdade, a fazer um último Exatamente. nível, né, para minha formação. E porque ele falou, nossa, realmente, como é possível, né? Assim, abrir um pouquinho o espectro, né, de Uhum, crenças, digamos uhum. assim. E uma Sim, coisa sim. que eu notei, que eu tinha certeza, quando eu sentei para fazer o floral das minhas filhas, eu tinha certeza que nós íamos ter florais muito diferentes, né? A gente se Ah, acha tão diferente um do outro, nossa, não somos muito diferentes. Na hora que eu terminei a fórmula, uma minha e com uma das minhas filhas, que eu tinha certeza que ia dar assim o oposto, nós tínhamos 5 flores de 6 que eu coloquei idênticas. Aí olha assim, só. eu sentei e falei, não pode ser. Aí que eu descobri que eu comecei a realmente determinei a partir desse ponto que se eu fosse tratar uma mãe, eu trataria mãe e filho. Com Porque as certeza. mães, né, geralmente chamam, conserta meu filho para mim. Então, Eu também queria isso, exatamente. gente, eu já estive lá. Na maioria das vezes é exatamente isso, né? Né? Às vezes, né, vem, né, uma mãe, um pai pedindo para, né, para a gente estar, né, cuidando de algum problema específico, né? Tratando algum problema específico nas crianças, né, nos filhos, e realmente o quanto a gente percebe que faz uma diferença
enorme, né? Não dá para trabalhar os filhos, as crianças sem trabalhar os pais, ou pelo menos ou a mãe ou o pai, porque é um sistema, né, que interage. Então, com certeza, a gente vai perceber resposta muito mais rápida, não é? Se Uhum. você não trabalhar, né, não tratar só, né, a criança, só o filho, só os filhos, né? É, e as mães são A gente relutantes, né? precisa Não ter. tem. Oi? As mães são relutantes. Falam, não, mas é só com Então, meu filho. Eu falo, mas eu não... então você vai ter que procurar outro terapeuta. Porque eu não trabalho só é. com crianças de 0 a 7 anos, é os dois. E aí a mãe chega, e é tão interessante porque nos primeiros minutos, assim, né? Ah, mas eu não tenho nada, eu tô super bem. Tá bom, vamos conversar então, vamos ver o que tá acontecendo, né? Vamos falar um pouco da sua vida. A pergunta também que eu faço é muito sistêmica, né? Como que é o seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, seu Sim. trabalho. A gente dá uma explorada em todas as áreas e Uhum. aí começa. Ai, nossa, mas verdade. Começa bem e depois vai saindo, né? Ah, mas isso aqui acontece também, isso aqui, aí eu tenho bastante ressentimento, tenho muita Sim. culpa. Isso vai achando que tá ali debaixo, né? E é muito legal ver no final da consulta que a pessoa fala, nossa, nem eu sabia que tinha tudo isso aí. Exatamente. Né? Por incrível que pareça, né? Muitas pessoas, elas não se dão, tem essa tendência do ser humano, né? Que muita gente, né, fala sobre isso, e eu gosto desse termo, né? Uma vez uma pessoa me falou, né? Quando você aponta o dedo para alguém, né, Ah, tem é, 3 dedos lembrei. apontados para você. Então, é muito importante quando a gente vai. Não, mas o meu problema na minha família é, né, a minha mãe, o meu pai, o meu filho mais velho, meu filho mais novo, né, meu marido, minha esposa. Vamos olhar? Vamos olhar para dentro e entender o quanto a gente pode estar contribuindo com este problema, né, com esse sistema. Então, muitas vezes, pessoas que sofrem sobre, né, a questão de até de abusos e tudo mais, né? Muitas vezes a gente, né, e isso eu posso falar, porque eu já passei por isso, né, no passado, né, a gente acaba tendo um comportamento que pode induzir, por incrível que pareça, a gente pode ter um comportamento que pode induzir uma pessoa, né, a ter esses abusos, esses comportamentos abusivos com a gente. Porque de alguma forma, né, a gente está se abrindo de uma tal maneira, né, que você até pode estar induzindo, né? Então, uma pessoa que fala, poxa, né, sei lá, tem 2 pessoas na cozinha, né? Vamos fazer o café da manhã, né? Aí uma vez a pessoa vai lá te ajudar, você fala, não, não, não precisa, obrigada. Eu faço, não, não, não precisa, obrigada. Uma hora a pessoa nem vai. Você fala, ai, não veio mais me ajudar. Por que que não veio mais? Né? Porque você, de uma certa forma, emanou, é o que muitas mulheres, né, fazem, né? Eu brinco que a gente acaba tendo um lado que é a síndrome da heroína, né? Ou da Uhum. supermulher, né? Que é de ser super. Então, a gente sabe, a gente consegue, a gente faz tudo e não precisa de ajuda. Mentira, né? A gente precisa começar a mudar esse mindset, né? A mudar essa maneira de pensar e de agir e falar assim, não, eu mereço ajuda sim, eu mereço um cuidado sim, né? Mas é de dentro para fora, não é só da noite para o dia resolver falar para as pessoas que você merece, É. né? Mas é começar a estar se abrindo para essa nova realidade, né? E começando acreditando, né? Dentro de você. Muito E, difícil, né? Essa crença do merecimento. É uma coisa que eu venho trabalhando há exatamente, muito muito tempo também. difícil. É muito difícil, porque a gente não se dá conta. E tem a crença da É, heroína e tem a crença do homem que acha sim. que tem que ser servido o tempo todo, Também, né? sim, com certeza. Eu Com falo sempre para as mães certeza. que têm meninos, olhe bem o seu marido e faça diferente. Crie diferente, porque a gente constrói, né? É construção. Total. Onde eu É, disse esse sim? Porque o sim foi dito. Nós dissemos um sim para é, aquela situação. Então a gente não adianta sim. mudar o outro. A coisa mais difícil que eu já ouvi, quando a gente começa a fazer terapia, né? Que a gente chega e fala, olha, mãe, meu pai e meu marido, isso e aquilo. A gente não pode trabalhar com eles. A gente vai trabalhar com você.
Nossa, aquela revolta inicial, né? Que você quer mudar todo É, mundo. Você fala, não, é a gente. Porque quando a gente muda a vibração, muda a construção, isso. ou o outro muda junto, ou vai embora. É, Né? exatamente. Então, assim, já resolve. Há uma Exatamente. solução. Sempre há Sim, uma solução. É que a gente não está disposto a pagar o preço, muitas vezes, né? exatamente. Olha, tem uma perguntinha para você da Sandra Horizonte. Um floral que ajuda nessa crença do merecimento. Então, a crença do merecimento, floral, para isso não existe, né? O que existe são florais para deixar a gente um pouco mais solta, soltar um pouquinho essa nossa crosta, que a gente está muito, né, enraizada naquilo que é o rock water, tá? Ele Uhum, serve para a gente let it go, deixa fluir. Rock water é uma fonte de água, né? Então deixa fluir. Isso ajuda bastante. E talvez o larte, depende de onde a pessoa está, porque os florais mudam muito dependendo de onde vem a crença, da onde começou. Por exemplo, se a crença de não merecimento de um amor, aí entra o sweet chestnut, né? Tem várias modificações aí, mas uhum. sempre baseado nos sentimentos, nas emoções, né? Os florais não tratam nada físico. Sim, Tá? Os florais foram criados, sim, a partir de observações físicas, mas que tiveram seu início em algo emocional. Né? Isso já Hipócrates dizia há 450 a.C., né? Ele já falava sobre isso, que a parte emocional, né, o desajuste, o desbalance afeta o corpo físico. Aí o físico grita, fala, ó, já não tô aguentando mais. Dá um jeito. E a gente muitas vezes não olha, porque a gente vai no médico, que é ótimo, que a gente tem a medicina, graças a Deus, e a sim. gente trata, e a gente não cura. Tem um caso muito interessante que o Dr. Bate publicou a respeito de uma senhora que tinha úlcera. Ela tratava essa úlcera já há 2 anos com médicos alopatas e ela procurou a ajuda dele. E ele começou a conversar com ela. E em poucas consultas, né, um vai e vem que eles trocaram, ele descobriu que ela, na verdade, tinha essa úlcera porque ela tinha perdido o marido, ela não tinha trabalho, ela tinha 3 filhos para sustentar. Como que essa mulher estava viva assim, né? Emocionalmente, ela estava super afetada. Então, quando ele conseguiu, ela falou: não vou mudar a sua situação econômica, eu não vou trazer seu marido de volta, eu não vou te dar um trabalho, mas a gente vai ajustar a sua energia para que você consiga, né, estar bem mesmo estando numa situação difícil. E a úlcera dela se curou, né? Porque era isso, na verdade. Era como ela Exatamente. encarava, como ela percebia o que estava à volta dela. Não era a situação em si. Então, Sim, muito legal. sim. Exatamente, né? Então, o quanto é importante, né, a gente ter esse entendimento, né? E de olhar também para dentro, né? Eu acho que essa questão do automerecimento, ela é extremamente importante e fundamental, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é você acreditar, mas acreditar genuinamente lá no fundo, né? Que você merece coisas boas, que você merece um relacionamento bom, que você merece ter uma harmonia, né, na sua casa com seus filhos, né? Se sentir bem, se amar, gostar de você, né? Isso tudo tem a ver com automerecimento, né? E é É, como você falou, tem que entender qual é a raiz, né? Muitas vezes a gente traz crenças limitantes, né? Dentro da gente. Uma delas é, não, eu preciso sofrer muito para ganhar alguma coisa, né? Tem que ser difícil para ter valor, né? Ou uhum, quando acontece alguma coisa muito legal na sua vida, de repente você está vivendo um momento maravilhoso, aí você fala, nossa, tem tá algo errado. muito bom para ser verdade, tem alguma coisa vai acontecer. É, E na verdade não é, né? Na verdade, simplesmente é, é dentro, é interno, né? É você se abrir, abrir seu coração e acreditar genuinamente que você merece ser feliz e que é possível, né? Isso eu procuro falar bastante, não é isso? Que existem pessoas que estão vivendo, que são felizes e que estão vivendo bem, sim. Perfeito não existe, a gente não está uhum, no nível perfeito. Não, isso não vai dar, né, para ser perfeito. Mas dá para a gente encontrar muita perfeição, né, no meio dessa vida toda, muita coisa boa para ser desfrutada, né, saboreada. E aí isso também me vem essa pergunta, né? Qual é o floral, né, que você normalmente utiliza
para a pessoa começar a aceitar mais, saborear a vida, saborear, se abrir para o lado bom da vida. Teria a ver com esses florais que você sugeriu para o auto-merecimento? Tem a ver. O Rock Water é um deles. É. O Agrimony é outro, porque o Agrimony ele vai ajudar você a acknowledge, às vezes me faltam umas palavras, é reconhecer suas emoções. Porque muitas vezes a gente está no modo negação. Né? Eu nego que eu não posso. Porque ficar triste, a gente ficava triste quando era criança, que tá chorando? Tá chorando por quê? Né? Ficar com raiva é feio, que a gente Sim, tem um julgamento sobre as nossas emoções. Então a gente sim, reprime. Ai, sim, quando a gente solta, sai da frente. Né? A gente sim, acaba machucando todo mundo. sim, Então, sim, quando a gente começa a olhar para isso e falar, tudo bem, tô com raiva, o que eu vou fazer agora para liberar essa raiva sem machucar ninguém, sem ofender ninguém, sem quebrar nada, né? Então a gente precisa aprender como criança. É o que a gente tá, eu tô aprendendo isso agora, Lilian, porque eu quero ensinar minhas filhas. São elas, sim. elas foram meu chamado, na verdade, É. né? Pra Os gente filhos são poder, mestres. porque ou a gente nega e reprime como a gente foi reprimido, ou a gente decide se falar, não, eu vou fazer diferente. Agora como eu vou fazer diferente? Porque eu não tive. A gente precisa buscar ferramentas, né? É como construir uma casa. Como você vai construir uma casa com um martelo e uma madeira? Não dá, você precisa de mais ferramentas para construir aquilo. Precisa estar disposto a sair do seu lugar, na zona de conforto, e ir buscar aquilo, porque às vezes dói, porque você vai ter que olhar as suas feridas, né? Sim, Então, existe sim, tá? Alguns florais que ajudam nisso, e mas a gente precisa estar disposto realmente a trabalhar. Os dois que eu mencionei, né? O Rock Water e o Agrimony. Eu vou responder rapidamente, que eu acabei desviando um pouquinho daquela sua última pergunta. Os florais durante, né, a vida mudam sim. Tá? Eu, por exemplo, que tomo florais há muito tempo, tem um que eu sempre tento tirar da minha fórmula, mas ele está sempre ali. é. Ele já está comigo há algum tempo, né? E eu também tenho uma colega de trabalho, às vezes eu faço consulta com ela, né? A gente troca para ter um Sim, outro ângulo de sim, que é visão. Eu importante. também faço terapia, viu, gente? Tem individual, faço terapia de grupo, a gente também se cuida, se olha, porque é uma Com constante, certeza. né? Não tem como parar, cheguei, tô bem, assim, vou ficar assim. Não existe isso, eu acho. Sim, sim. Então, Olha lá. Tomo diazepam e eu quero não tomar isso. Eu sei que está me prejudicando, né? Tá. Ah, tá. Eu quero minha cura que já vem desde a gestação. Sou ansiosa, medo, triste por ser rejeitada. E eu tomo diazepam e não quero tomar mais isso, né? Que eu sei que está me prejudicando. Vamos lá. Madalena, Madalena, Madalena. é muito Bem-vinda, importante Madalena. que você buscou ajuda, né? Que está sendo medicada, porque eu acho que isso é fundamental. Todo mundo começa num ponto, Sim, né? Agora, você querer sair é muito legal. Dá para sair? Dá. A gente vai precisar olhar o que está aí. Por exemplo, você diz que é muito ansiosa. Essa ansiedade vem da onde? Todo mundo é ansioso hoje em dia. É uma preocupação excessiva com o futuro? É uma ansiedade que vem de um trauma, de um medo de algo real ou de um medo que você não dá para palpar, por exemplo? Se é um medo de algo que você não consegue apalpar, é o Aspen, tá? Se é um medo de algo que você conhece esse medo, é o Mimulus. A tristeza, se é uma tristeza que veio de uma dor do coração, rompimento de um relacionamento amoroso, por exemplo, é o Sweet Chestnut. Se é uma tristeza de uma briga lá do passado, é o Honeysuckle, né? Então, assim, tem que ver da onde ele vem. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para isso. É, é muito interessante porque o sistema de florais, ele é de autoajuda, tá? Qualquer pessoa pode chegar, olhar a listinha, tem uma listinha de florais. Vou mostrar para vocês. Eu tenho algumas que eu estou preparando também para liberar lá no Instagram. São 38 florzinhas, tá? Cada uma trata um tipo de emoção. E você pode sim olhar aquilo e começar a fazer sua própria fórmula, o que é muito legal. Né? Eu acho que aí no Brasil ainda acontece isso, das pessoas chegarem na farmácia, né, e falarem, olha, eu tenho isso, isso, isso. Aí a farmacêutica vai e prepara a formulazinha. O que eu acho muito legal, por um lado. Por outro, eu tenho recebido clientes que falam assim, ah, já tomei floral, mas não funcionou nunca. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque às vezes faltou um floral essencial ali na tua fórmula. uhum. Em 5 minutos no balcão de uma farmácia, você não vai conseguir Sim, identificar.
né? Então, esse é um dos papéis do terapeuta. O nosso papel é educar as pessoas com relação aos florais, de modo que ao passar dos anos, a pessoa consiga fazer sua própria fórmula, né? É um Exatamente. trabalho de independência mesmo. Tem gente que Isso. gosta, né, e segue por muitos anos, porque é gostoso conversar, é gostoso ter alguém para mexer ali Sim. com você com mais cuidado, com um modo mais gentil, uma escuta, né, sem julgamento. Mas essa é a ideia do Dr. Bach. A idealização dele foi que todos tivessem acesso e que pudessem fazer suas próprias fórmulas. Uhum. Fantástico, né? Exatamente. E aí, só para complementar, Madalena, né, é sempre importante você perguntar para o seu médico, né, se ele permite que você tome florais vibracionais, né? Então, floral de Bach, por exemplo, né? Hoje em dia, a maioria dos médicos conhecem e sabe o que significa. Então, é muito importante só perguntar, né, se tudo bem para o seu médico. E, obviamente, você vai continuar com o seu medicamento e, né, começar a tomar o floral se o seu médico te permitir, não é? E aí você vai se percebendo, não é? E geralmente, depois de um mês, não é, Vivian? Vivian vai falar melhor ainda, que ela sabe muito Nas mais. minhas pacientes, no geral, 2 meses, elas Né? já estavam liberadas, assim, porque vai diminuindo a dose, né? É um processo de desintoxicação também do organismo, a dependência, né? Isso, Que tem que ir tratando, porque é isso, sério, tá, exatamente. gente? Não dá para parar da noite pro dia, Isso. jamais. E aí eu posso, né, também estar aconselhando, viu, Madalena? É muito importante que você passe com o terapeuta de floral, tá bom? Até, né, aproveitando e dizendo, né, a Vivian atende online, né, ela está super acostumada a atender online, ela atende online, ou algum outro terapeuta, né, mas é importante que você faça esse acompanhamento com o terapeuta e continue com o seu médico. E daí, depois de 2 meses, você volta, né, até ao médico. E o que eu já percebi, acho que a Vivian também, né, que quando, né, geralmente quando você volta no médico, o médico vai perceber, ele vai notar a sua diferença, né? E vocês vão conversar, você vai explicar como você tá, Uhum. né? E aí, dependendo do caso, se você realmente melhorou, né? Um profissional capacitado, né? O médico, ele vai perceber. E aí ele vai poder te dizer, olha, agora a gente vai então começar, a gente pode começar a diminuir, né, o medicamento, né? E vamos voltar, né, daqui um mês e tudo mais. Então é um trabalho gradual, mas é realmente incrível o quanto a gente consegue, porque, né, eu conheço vários psiquiatras maravilhosos, né, É. que a gente vai trabalhando em conjunto e muitos falam exatamente isso, né? Obviamente que eles sabem que né, a gente precisa desse mergulho profundo para poder entender de onde vêm esses problemas que nos afetam e fazem a gente tomar né, remédios e medicamentos, né? É impressionante a quantidade de pessoas no mundo que tomam, né, medicamentos para ansiedade, para insônia, para depressão. É algo assim inacreditável, é extremo. Então, realmente, isso é uma coisa que, né, no nosso mundo, isso é muito comum. Então, a gente precisa olhar para dentro para entender. Então, essa parte desse, né, desse acompanhamento, né, é muito importante, né? Então, hoje em dia é até muito comum, né, Vivian? A terapeuta tá em acompanhamento junto com o médico. É, a Então, vão os complementar. dois, Uhum. né? É muito bonito, porque, na verdade, o que acontece aí é que as áreas se unem, né? Como você falou, é um trabalho conjunto, não tem como deixar a Isso, pessoa isolada. Se isso. você trabalha isoladamente, você vai continuar tomando por muito tempo. Por quê? Porque o médico, ele tá ali para salvar vidas, né? Os médicos estudam para salvar vidas. Eles, assim, eles vão te ajudar. Mas é muito legal quando você tem alguém, de repente você até encontra um psiquiatra mais holístico, que eu chamo, né? Que aqui a gente conseguiu encontrar um, inclusive. Eu acho que é o único da cidade. E ele sugere, por exemplo, ervas, complementos herbais. Ele pergunta como você vai para a cama à noite. Que tal você parar de ver notícias na TV? Que tal Né? você limpar um pouquinho sua rede social, deixar de... Exatamente. coisinhas, gente, que não é nem medicamento. A gente está falando aqui de influências que a gente De recebe. Como a hábitos. gente está alimentando nossa alma, nossa energia.
né? Que tipo de Isso. notícias você vê antes de ir para a cama? Se você lê, tudo bem que não lê. De repente escuta um livro, escuta uma música que você gosta, relaxante. É tudo vibração, né, Lilian? As palavras, Exatamente. o que Medita, chega. Medita. A Lilian tem meditação respira. todos os dias. Ó, Lilian, vamos falar de sua meditação todos os dias, Isso. gratuitamente. Elevando a frequência e é de noite no Brasil, de noite, né? Para exatamente as pessoas meditarem e irem dormir, né? Para esse Isso. momento. Então, a Madalena comentou até aqui que ela também toma, né, remédio para dormir, como muita Muita gente no mundo, gente. é o que a gente estava falando, né? É impressionante, né? Quanta gente toma remédio ou para dormir, né? Tem gente que toma remédio para dormir, tem gente que toma remédio para acordar também, É né? verdade. Para o depressivo, antidepressão, né? Para ansiedade. Então, assim, é o que a gente comentou. Mesmo dessa forma, tomando remédio para ansiedade, para dormir, Madalena, é importante você acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento com um terapeuta de floral, né, Vivian? Porque Uhum. aí ele vai te ajudando também a você ir buscando, como a Vivian explicou. Às vezes a gente acha que o nosso problema está no ponto, É. e de repente tá muito mais profundo, muito mais embaixo, sabe? Então é importante a gente olhar fundo para dentro, né? Para entender, mas de onde vem? Ah, Uhum. eu quero tomar um floral para raiva, né, Vivian? Uhum. E aí? De Tem. repente essa raiva, o que que tá por trás? É. Tem floral para raiva? Tem, mas o que está por trás? Exatamente. Né? Uma opressão, algo que eu não pude dizer lá na infância. Geralmente tem muitos traumas da infância, né? E traumas da infância, eu quero deixar claro aqui, Lilian, que não é que a gente foi maltratado, tá? Porque todo mundo É, tem trauma de infância. é isso São mesmo. aqueles buraquinhos que a gente traz na alma, que de repente a sua mãe te bateu a vida inteira e você não vai nem lembrar, nem É, vai ligar para aquilo. Mas, né, se sua mãe te deixou um dia sozinha no berço por 2 segundos para ler ao banheiro e voltou, aquilo foi um abandono para você, exatamente. né? Isso aí. Então, não é maltrato, tá, gente? Trauma de infância todo mundo traz, porque na minha visão, tá? Me corrija, Lilian, ou compartilhe comigo algo que você sabe a respeito, o que Uhum. acredita. É o que as ferramentas que a gente vai precisar buscar para trabalhar, para se levar um pouco nessa vida, né? Para seguir adiante. Então a gente vem com aqueles buraquinhos para a gente poder buscar algo. E se a gente não busca, a gente vai levar aquele buraco. E a nossa geração futura vai seguir com aquele buraco, mais os dela, né? A gente vai acumulando É, só. exatamente. Essa é a visão que eu Exatamente. tenho, né? Não É, sei é. se faz sentido. Eu tive, né, um professor, né, de regressão. E aconteceu algo curioso, né, uma vez, porque eu atendi a filha de um grande amigo, e aí na sessão ela começou a chorar, e falou, porque meu pai me bateu. E eu conhecia, né, toda a família, eu falei, gente, o pai dela nunca bateria nela. Estranho. E fui conversar e levei isso para o meu professor, isso há 28 anos atrás. E ele disse, Lilian, se a pessoa não vivenciou, né, o que que significa isso? Quer dizer, ela internalizou isso como uma verdade. Então, de repente, por exemplo, o pai dela pode ter dado uma bronca enorme, que doeu tanto que para ela aquilo foi uma surra. E ela vai vivenciar numa regressão como se tivesse sido uma Uau. surra. Incrível, né? Então, quer dizer, é aquela história, quando criança, a gente é pequeno, né? Então tem muita coisa, exatamente o exemplo que você disse, né? De repente o bebê está lá no berço e a mãe foi para a cozinha buscar uma madeira para ele. E ele se sentiu abandonado. Pronto. Pronto. Isso já é suficiente para criar um trauma e para repercutir na vida como um todo, né? Por isso que é tão importante esse autoconhecimento e esse entendimento mais profundo, como você disse, né? Inclusive para os florais, né? E Agora, tira um pouco da culpa também, né, Lilian? Porque a maternidade traz muita culpa, né? A gente faz, parece que nunca tá bom. isso, De vez em quando a casa vira de ponta cabeça, fala como é possível. E não sei, né? Eu, como terapeuta, falo como é possível que, né, na minha casa essas coisas aconteçam. É é, uma cobrança ainda maior. Então, eu trabalho bastante isso também, viu? O autocuidado, o estar isso. presente, consciente. Porque quando a gente está presente, nenhuma mãe que está saudável emocionalmente, mentalmente, vai fazer algo para prejudicar o filho. Com certeza. Então aquilo já te deixa em paz. Naquele momento, com o que eu tinha, eu fiz o meu melhor realmente. Então tá tudo certo, né? O que vai acontecer daqui para frente muito vem da história da alma que essa criança trouxe, né? Não Isso, depende tanto isso. dos pais. A gente guia, a gente dá.
quando a gente for prestar contas, a gente está em paz com a nossa consciência, né? Acho mais importante. Sim. E esse cuidado, né, como você falou, porque às vezes tem coisas que estão no consciente e tem coisas que não, né? Então, quando, né, no caso dos filhos, né, que floral dá para um filho, né? Com certeza é importante você ir observando, nossa, o que que eu estou sentindo que está por trás disso, né? Porque é lógico que aquela criança não tem consciência necessariamente de que, eu vou chorar, né? E me jogar aqui no chão desesperadamente para chamar a atenção dos meus pais. Ele não pensou necessariamente nisso, né? Mas o corpo dele, a alma dele está pedindo alguma atenção, né? E aí é olhar para isso com amorosidade, não é, Vivian? Como é que você faz? Como é que você instrui aí suas clientes, Eu já né? tive duas fases, Lilian, antes de tomar um pouco mais de consciência, de conhecimento, né? Mas assim, eu nunca fui de bater porque eu apanhei muito. E eu não Uhum. gostei. Então eu falei, não, Sim. bater eu não vou. Mas eu vou tentar algo diferente. Mas eu me via limitada também. Eu tinha uma amiga que falava assim, fica com raiva, vai lavar banheiro. Mas aquilo não funcionava para mim. Entendeu? Eu precisava trabalhar essa raiva de uma outra maneira. E quem me conhece, vai dizer: Nossa, Vivian, mas você é tão calminha, tão tranquila, né? Porque Sim. a gente não traspassa. Quando eu perdi a minha vesícula com 37 anos, foi que falaram: a vesícula está relacionada à raiva. Eu falei: Mas nossa, eu não tenho raiva. A negação. Como não tem raiva? Já perdeu a vesícula. Que mais? Aí eu comecei a olhar para isso. Mas eu tive que chegar nesse ponto também. Né? Então, você vê, não existe perfeição. Minhas filhas falam, você quer, tudo tem que ser perfeito. Não, ninguém é perfeito. A gente só precisa aprender com os erros. Sim. Por favor, aprendam com os erros. Não seguir errando, porque também errar e seguir pedindo desculpa pelo É. mesmo erro, isso é abuso. Né? Então, a Isso. gente precisa sair disso. Então, o Exatamente. conhecimento, leitura, vídeos, terapia. Nossa, nunca abri mão de terapia. Fiz arte terapia, terapia antroposófica, terapia pathwork, eu faço hoje em dia, trabalho com pathwork. Gente, tudo que É muito agregue, bom. tudo que você se identifique, porque eu fiz psicanálise 2 anos e detestei, pra mim. Eu tenho uma amiga que ama. Então, assim, Isso. a gente tem que ter Isso. afinidade, né? Isso. Precisa encontrar algo que fala, ai, nossa, gostei, me senti gostoso, aqui é quentinho, aqui eu vou ficar aqui. Isso. E é um quentinho que Descobrir. te provoca, É. mas é suave, você vai crescendo conforme você pode, né? Porque Sim. algo brusco também não vai te ajudar. Você vai acabar regredindo, falando que não vou para lugar nenhum mais, terapeuta não presta, só me faz chorar, É né? verdade. Eu já É. escutei muito disso também. Sim, Então, sim. Então, aí a Madalena está colocando aqui que ela teve realmente, né? Vem desde a infância, né? A questão dela. E nossa. aí a mãe faleceu, né? Aos 5 anos. Ela foi criada com outra pessoa que também faleceu, né? Cada dia meu coração não se alegra, né? Não é fácil. Exatamente. Mas, né, Vivian, fala um pouquinho para Madalena sobre os florais, como que, né, poderiam ajudá-la. Olha, Madalena, de cara eu vou te recomendar, que eu recomendo para todo mundo, o Rescue. Isso. O Rescue Remedy, que é esse aqui, ó. Vocês encontram no Brasil. Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram mostrando como vocês aproveitam esse aqui, tá? Esse é uma mistura, uma combinação de 5 flores. Uma delas é o Star of Bethlehem. O Star of Bethlehem é quando a gente perde alguém que amava muito. Uma morte, tá? Um luto. Que é o seu caso, pelo visto, né? Mas ela tá aqui nessa fórmula. E o Rescue, ele vem para o resgate. Ele te traz para o centro, tá? Ele é um floral para ser tomado a qualquer hora, quantas vezes for necessário. Eu falo que para as mães é o Coringa, você tem na bolsa. Eu tenho até um spray, não tá aqui agora, mas tem um spray que eu fiz para colocar no carro. Que às vezes as crianças estão tão agitadas no carro e a gente também já não tá naquele de ser tão Sim, boa, né? Tão boazinha, tão paciente, porque a gente também sai do centro. Né? E elas claro, também apertam nossos botões. E às vezes também a gente já lógico. está naquele dia que. Então você Sim, borrifa um pouquinho, né, do sim. Rescue ali no carro, pessoal, porque quando elas estão agitadas, as minhas não abrem a boca para tomar nada. Então tem que Uhum. ser na base do spray ou aqui atrás da orelha. Mas você pode tomar o Rescue, ele não tem contraindicações, a não ser que você tenha alguma restrição com álcool, porque a fórmula vem com um pouquinho de álcool como conservante. Aí você pede para ser preparado à base de glicerina, tá? Exatamente. E ele vai te Eu dar um. escrevi. Tá, obrigada. Madalena, eu escrevi para você, ok? E aí você Aí, pode comprar manipulado, ou você pode comprar esse frasquinho que eu te mostrei, que é o estoque, que ele chama o concentrado. E desse frasquinho aqui, você tira muitos. É o mesmo efeito, gente. Isso é difícil de acreditar isso. também, né?
pela lógica nossa, mas é o mesmo efeito. Se você tomar direto desse aqui do estoque ou tomar o diluído vai te render mais, tá? É algo que a gente usa muito. Miriam, e eu já falei até com o pessoal do Bat Center, uma observação que eu faço, que é um resquício da minha parte de engenheira, que eu gosto de ver números, né? E de todos os pacientes que eu já tive, todos eles, 100% dos pacientes que nunca haviam tomado floral ou homeopatia antes, precisaram de 2 ciclos de tratamento para ver efeito. Enquanto que os outros, que já tinham tido contato ou com homeopatia ou com florais, no primeiro ciclo já sentiram efeito. Então, por isso que eu sempre recomendo o Rescue, porque você já vai ter o contato com o floral, entendeu? Com a vibração. Não sei se isso fica guardado na informação do DNA nas células nossas, eu não sei como funciona isso. Inclusive, eu faço parte de um grupo de estudos de cientistas que trabalham com isso. A gente está tentando ver se a gente encontra uma maneira de provar por A mais B, né, como funcionam os florais e a homeopatia, mas um dia a gente chega lá. A gente não Com vê, né, mas certeza. existe. Tá Com aí. certeza, com certeza. Eu pensei até Bom, em fazer estudo de aura, sabe? De medir a sim, aura, quando toma e depois que... Antes de sim, tomar e depois de com tomar, né? A energia certeza. muda, Vibracional né? tem absolutamente tudo a ver, né? E como você... Vamos fazer a última perguntinha, porque a gente tem que fechar, Uhum. para a gente conseguir Isso. gravar e disponibilizar para as outras pessoas. Sim, Madalena, estamos aqui no que a gente puder. Vamos sim, querida. Continua com seu médico firme e forte, tá bom? Não é? E vamos Uhum. lá. Né, meditar, os florais podem ajudar muito no seu caso especificamente, né, Vivian? Isso. Vivian, como você sugere a questão das doses, né? De como tomar Ah, o tá. floral? Então, o Rescue é uma exceção, tá? Eles são sempre 4 gotinhas a hora que você precisar. A gente usa muito em trabalho de parto, né? A pessoa fica mais ansiosa. Tem o Rescue creme também que dá para passar, tem as pastilhinhas. Mas, no geral, o tratamento com florais, quando você começa e recebe sua formulazinha, que vem um vidrinho assim, né? Esse aqui é meu Rescue, viu, gente? Já tomei antes da entrevista, que eu também fico. São 4 gotas, 4 vezes ao dia. Mínimo, tá? Então não adianta você tomar 16 gotas de manhã. Então o que a Claro. gente faz aqui em casa para as minhas filhas, por exemplo, eu dou 4 gotas de manhã para elas, coloco 8 gotas numa garrafinha d'água que elas vão tomar durante o dia e 4 gotas à noite, porque a gente esquece às vezes, né? O que é importante é estar distribuída durante o dia, tá? E se esquecer, esqueceu. Toma as 4 gotas, no dia seguinte começa de novo, tá? É importante não passar vários dias sem tomar. É importante também que você consiga observar as mudanças que vão acontecendo. Então, eu sempre peço para as pessoas terem um caderninho de anotação. E é muito bonito ver. Nossa, eu tenho uma das minhas pacientes que ela tem a filha com asma. Ela não está aqui na live hoje. Mas a Vivi tem uma filha que tem asma, tem problemas de bronquite, algo assim. Ela ficou encantada. Os depoimentos que ela me mandou, que foram todos em áudio, gente. Mas é assim, Vivi, diz que ela passa o floral na filha aqui, assim. E para de escorrer o nariz. A filha para de tossir. Eu falo, gente, até eu, Mas a até eu gente se fico surpreende. espantada. Que incrível. As crianças respondem muito rápido. É muito Tem bonito que de ver. E usufruir mais. isso, e por 21 dias, tá? Sempre digo que às vezes as pessoas veem os resultados e aí esquecem de tomar. Eu falo, tem que ser por 21 dias. Por quê? Porque é o ciclo necessário. Por exemplo, eu dou esse exemplo, né? Que você vai andar num caminho que está cheio de mato. Então você vai e vem, né? Que você toma um floral, aí você volta, aí você toma um floral de novo. Que a ideia é você sair do A para B, né? Os florais eles não te levam do A para o C, eles te levam para o meio. E você vai fazer esse caminho 21 dias até criar essa marca, né? Fica uma marca para vocês terem um pouquinho de algo físico, né? Para imaginar. Então são 21 dias indo e voltando aí para criar esse caminhozinho das emoções saberem se reequilibrar, tá bom? Muito bom, querida. Bom, a gente está conversando há 50 minutos, não é? Acho que a gente quer, sempre que a gente for conversar, nós vamos conversar outros dias, não é? Nossa, que maravilha, adorei, nossa. Nós combinamos que a gente vai estar conversando. Um dia eu entrevisto a Vivian, outro dia ela me entrevista, porque a gente tem muita coisa boa para estar compartilhando, não é, Vivian? A Madalena está pedindo para passar depois direitinho como tomar o floral, Vivian. Mas depois eu vou passar o direct, se você puder conversar com ela. Eu acho que você é a melhor pessoa, né? Aí que pode estar ajudando. Tá bom, Madalena? A Vivian vai estar ajudando você.
e a gente vai conversando outros dias. Nós vamos parar aqui para poder gravar, para disponibilizar para outras pessoas, não é, Vivian? Isso. Muita gratidão. Eu que agradeço. Nossa, Estou maravilha. adorando as nossas conversas. Eu A também. gente vai, não é vendo se os horários, 11 ou 14 horas, né? Mas nas sextas-feiras a gente vai, sempre que puder, estar falando por aqui. Que Muita delícia, adorei. gratidão. Muito obrigada, gratidão. Madalena, você já deu o passo principal, que é ver que precisa de ajuda, né? Sim, Quando a gente vê, a exatamente. gente já está pronto para trabalhar aquilo, né? Isso, Beijo para exatamente. vocês, muito obrigada. Muito Gratidão, obrigada querida. mesmo, adorei. Gratidão.